Seja bem-vindo, este é o canal Direito para Todos e eu sou o Dr. Claucimir Pereira. Neste vídeo trataremos a respeito do consumidor. Vamos esclarecer aqui quem pode ser consumidor, quem é consumidor e quem pensa que é consumidor, mas não é. Por que é necessário explicar isso a vocês? Porque não é muito incomum as pessoas que são pequenos fornecedores de produto, são fabricantes, né, de fundo de quintal, eles não têm a noção de toda a atividade, de toda a regulação da atividade. Então, às vezes, eles ligam para o escritório para saber sobre os direitos dele. Quando nós informamos, aí ele fala, mas eu li aqui no Código de Defesa do Consumidor e eu tenho direito sim, porque eu recebi o produto com defeito. Stop! Vou explicar por que o fabricante não pode utilizar o Código de Defesa do Consumidor e vou explicar por que quem é consumidor no Código de Defesa do Consumidor. Parece redundante, mas não é. Por quê? O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ele já regula essa questão. Ele explicita quem é o consumidor. É aquele que adquire, é o usuário final do produto. Ponto. De forma bem resumida, bem sucinta, você já sabe. Eu sou o usuário final do produto. Se eu sou o usuário final do produto, eu posso utilizar o Código de Defesa do Consumidor. Se eu sou comprador de um produto para fabricar outro e revender, eu não posso utilizar o Código de Defesa do Consumidor. Espera aí, doutor, eu não entendi muito bem. Mas eu vou explicar. E a melhor explicação para isso é fazendo uma analogia, né? Explicar por hipótese. Então, digamos, quem é o consumidor? Consumidor é aquele cidadão que vai à padaria e compra 5 pães e traz para casa para a família dele lanchar. Ele é o consumidor. Por quê? Porque ele é o usuário final daquele produto. Qual é o produto? O pão. Ele comprou o pão, depois que ele compra o pão, acabou a relação. Não segue, certo? Agora vamos explicar por que o dono da padaria que comprou 500 quilos de farinha e essa farinha veio toda bichada, cheia do que a gente chama caruncho. É um bichinho, é um besourinho que come a farinha. Então, digamos que esse dono da padaria liga para você e fala, doutor, eu comprei aqui 500 quilos de farinha e a farinha está toda bichada, não tem jeito, essa farinha aqui é lixo, não tem como reaproveitar. E aí, qual é a orientação que você passa para este consumidor? Você deve passar para ele que aquele tipo de contrato que ele fez com o fornecedor de farinha não é um contrato regulado pelo Código do Consumidor, porque ele não é o usuário final, é destinatário final daquela farinha. Aquela farinha será utilizada para o pão, ou seja, ela vai passar por um processamento, por um processo de fabricação e depois é que o pão será revendido. Ele não é o usuário final da farinha. Logo,
ele não pode ser tratado como consumidor. A relação dele com o fornecedor de farinha é regida pelo Código Civil e não pelo Código de Defesa do Consumidor. Entenderam? Então, você vai a um shopping, compra uma camisa, tá? Para você usar, para você dar de presente para alguém. Não importa. Aquela camisa ali já encerrou, tá? As fases de produção, ela está pronta. Comprou, usou. Então, se você comprou e você vai usar, você é o destinatário final daquela camisa, você é o consumidor. Se a camisa veio com uma manga furada, descosturada, está com defeito, essa relação aí será tratada no judiciário como direito do consumidor, porque é uma relação consumerista. Mas, digamos, o dono da confecção, que tem lá 50 mulheres trabalhando e produzindo, ele compra 100 metros de pano, só que esse pano vem todo furado. Ele pode ajuizar uma ação com base no Código de Defesa do Consumidor contra quem vendeu o pano para ele? Não. É Código Civil. Tá? Ele não é o usuário final do pano. Aquele pano será processado. Será com o pano, ele vai fabricar camisa, calça, o que for, para revender. Então ele não é o usuário final. Tá bom? Gostou? Curte, compartilha. Fiquem com Deus.